Eu quero cumprimentar nossos prezados irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse vídeo para responder a primeira pergunta, ou a primeira dúvida dos pós-tribulacionistas sobre o pré-tribulacionismo, que é a seguinte pergunta. O primeiro argumento que todos os pós-tribulacionistas usam contra os pré-tribulacionistas é que essa doutrina não foi ensinada nos primeiros 18 séculos da Igreja, nem pelos apóstolos, nem pelos pais da Igreja, nem pelos historiadores antigos e nem pela Reforma. Veja bem, eles dizem que essa doutrina ela só apareceu por volta do século XIX, pregada pelo padre jesuíta Manuel de Lacunza, que foi exilado do Chile em 1768 por Carlos III, que expulsou do Chile todos os jesuítas dos seus domínios, o qual morreu em Imola, na Itália, em 1801. Em 1811, seu livro foi publicado na Espanha, sobre o pseudônimo de Joan Josafat ben Ezra, cujo título era L'Avenida del Messias em Glória e Majestade, e que foi banido pela Igreja Católica em 1819. Nesse livro, o padre Lacunza previa a volta iminente de Jesus e também pesquisava sinais na história que evidenciariam a sua tese. Posteriormente, em 1827, um ministro escocês chamado Edward Irving traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa, em um livro cujo título era The Coming of the Messiah, sendo que, após esta publicação, em 1830, Irving foi expulso pelo presbitério, sendo acusado de heresia. Então ele criou a Igreja Católica Carismática, e que nessa igreja ele teve como membro, uma jovem de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, que após ouvir muitas vezes estas ideias, teve um sonho em que a vinda de Jesus se daria em 2 vezes, e que também a igreja não passaria pela grande tribulação, e que só depois disso se daria o milênio. Por esta época apareceu um homem chamado John Nelson Darby, que se diz, conforme relatos da época, era um maçom. O que diga-se de passagem, nunca foi provado. Porém, tudo leva a crer que seu amor por Israel e pelo fato de que seus ensinos dizerem que Israel era escatologicamente muito importante para os planos de Deus no futuro, levantavam e ainda levantam a ira de muitos antissemitas. Era também estudante de direito e pregador anglo-irlandês, que organizou as ideias de Lacunza, Irving e Margaret MacDonald, passando a ensinar que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação
que para ele duraria 7 anos. Darby, ele também reinterpretou a Bíblia, criando a doutrina dispensacionalista. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados pelo mundo. Posteriormente, um advogado chamado Cyrus Scofield, utilizando-se de todo o ensino de Darby, publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo os relatos da época, Scofield foi um advogado alcoólatra, que como consequência desse vício separou-se da esposa e dos seus filhos, abandonando-os. Tempos depois se converteu e tornou-se membro da igreja congregacional, trabalhando com Moody. Scofield divulgou amplamente as ideias de Lacunza até Darby, afirmando que o retorno de Cristo ocorreria antes da grande tribulação. Em 1905 ele foi patrocinado por banqueiros na primeira edição da Bíblia que leva o seu nome, os quais tinham interesse nessa nova doutrina, que essa nova doutrina fosse divulgada, pois nesse tempo já estava despontando uma nova doutrina chamada de doutrina da prosperidade, em que os crentes não precisariam de sofrer e ainda comer melhor essa terra, além do que Deus queria que todos fossem ricos. Essas explicações acima são fantasiosas, pois um banqueiro nunca iria investir o seu dinheiro em uma simples possibilidade de que a doutrina da prosperidade trouxesse algum retorno financeiro, que justificasse o investimento nisso, pelo simples fato de que os mesmos não vivem nem tomam decisões pela fé, mas pelo fato de que os mesmos são bem pragmáticos e só investem o dinheiro onde os objetivos são bem determinados. Então, que objetivo eram esses que abriu a mão desses homens para investir em tal projeto? Para entendermos isso, precisamos recuar um pouco no tempo. Desde 1829 que os banqueiros Rothschilds haviam colocado as suas finanças a favor da causa sionista. E a partir de 1897, Theodor Herzl começou a sediar os congressos sionistas em Basileia, na Suíça, apoiado pelos Rothschilds, desenvolvendo um plano para a volta dos judeus para a Palestina, através do movimento sionista. Sabendo que esse esquema exigiria a aprovação cristã, em 1904, Herzl se aproximou do Papa Pio X, que muito gentilmente rejeitou seu plano. Ora, após a rejeição do Papa, os Rothschilds sabiam que sem o apoio protestante, seria essencial. Mas como consegui-lo? Se as igrejas reformadas eram de certo modo antissemitas. Foi por isso que, ao tomarem o conhecimento da doutrina pré-tribulacionista, esposada por Scofield, apoiaram-no incontinente, e não pelo fato de ser ele maçom, como dizem. Este acontecimento tem um precedente histórico na própria Reforma, pois Lutero não foi apoiado pelos príncipes alemães porque os mesmos haviam se convertido, mas porque viram a grande possibilidade política de se livrarem do jugo católico romano, que era muito pesado para a Alemanha. Além do mais, se a reforma fosse vitoriosa, todos eles estariam justificados, histórica e teologicamente, em sua rebelião contra o catolicismo romano e a sua tutela política. No caso da doutrina pré-tribulacionista, a dinâmica dos fatos foi a mesma. Então, em 26 de janeiro de 1904, logo após a rejeição do Papa aos planos sionistas, Scofield viajou para a Inglaterra, muito provavelmente custeado pelos sionistas, para realizar o projeto da sua Bíblia, e para que a mesma fosse publicada pela Oxford University, que era de propriedade de judeus sionistas. Veja bem, essa editora era essencialmente dedicada à publicação de livros literários e acadêmicos, e não de Bíblias. Por isso ficaram evidentes as conexões sionistas de Scofield. Além disso,
observa-se que a Bíblia foi produzida com uma velocidade surpreendente. Para a maioria dos homens, uma Bíblia de referência teria exigido o trabalho de uma vida inteira. Mas para Scofield, com toda a estrutura sionista ao seu lado, essa tarefa foi bastante facilitada. Outra coisa que deixou os reformados em pé de guerra contra Scofield foi que antes de 1909 a maioria dos comentários eram publicados separadamente das próprias escrituras, pois os antigos expositores haviam considerado a Bíblia como sagrada palavra de Deus e que o seu texto não deveria ser adulterado com indignas palavras humanas. Scofield desprezou essa tradição, colocando seus comentários diretamente nas páginas da Bíblia. Isto provocou um terremoto de indignação nos meios reformados de então. Também pelo fato de dizer que os judeus seriam restaurados no fim dos tempos. Não o colocou como alguém que fosse digno de crédito. Para que se tenha ideia, ou uma ideia, da má vontade desses teólogos reformistas em relação a Darby e a Scofield, veja só alguns dos ensinos que eles consideravam, na época, como o ensino satânico dos dois. Primeiro, Deus queria que os judeus retornassem para a Palestina e retomassem o controle de lá. Para eles era o ensino satânico isso aí. Deus tem dois planos de salvação através do Evangelho de Jesus Cristo e outro garantido para os judeus. Isto era herético para eles. Deus lida com a humanidade de formas diferentes durante períodos de tempos históricos ou dispensações, das quais existem 7. A atual ou da graça sobre Jesus Cristo é apenas a 6ª das 7 dispensações. Era o ensino demoníaco para eles. Os cristãos não devem envolver-se na política, na educação, nos negócios ou nas artes que devem ser deixadas na mão das pessoas mundanas. A igreja cristã está condenada ao inevitável fracasso que trará a dispensação da graça ao fim. O fim da era dispensacional será marcada pela tribulação, perseguição mundial, sob a direção do anticristo, por um período de 7 anos. No entanto, os cristãos não devem se preocupar com isso, uma vez que Jesus vai arrebatá-los para fora da terra e não passarão pela grande tribulação, ensino satânico segundo os tradicionais. A terra experimentará uma era judaica. Os sacrifícios de animais ritualistas serão restituídos, Jesus reinará por 1000 anos, o templo será reconstruído em Jerusalém. Vejam só, estes são apenas alguns dos ensinos considerados satânicos por esses teólogos. Em palavras gerais, são estas as argumentações que os pós-tribulacionistas usam em suas acusações, porque, a princípio, parecem bastante lógicas. Ora, a antiguidade de uma doutrina, ou o fato de ser ela nova, não é uma garantia de que seja verdadeira ou falsa. Por exemplo, durante mais de 4.000 anos, veja bem, 4.000 anos, toda a revelação bíblica nada disse sobre a existência da igreja. Porém, só foi inicialmente revelada por Jesus Cristo em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação esta, que foi complementada por Paulo em pelo menos 2 oportunidades. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que agora se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16, 25 a 26. E também, regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne,
cumpro as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Está vendo? Quer dizer, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos, a igreja, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 24 a 27. Veja bem. Desde todos os séculos e em todas as gerações, não se falava de igreja. Ninguém sabia dela. Mas agora, isso é há 2000 anos atrás, ela foi revelada, esse mistério foi revelado aos seus santos. Então, o fato da doutrina ser muito antiga ou dela ser mais recente, não dá para essa doutrina uma garantia de autenticidade. A autenticidade dela vem pela palavra de Deus, conforme o próprio Deus fala, né? Além disso, até onde nós podemos entender a revelação de Deus é progressiva e não é estática. Deus vai se revelando ou vai revelando o seu plano através dos tempos. Há muitas coisas que não se sabia há 4.000 anos atrás. Hoje nós sabemos. Através de Jesus Cristo, dos discípulos, dos apóstolos, né? Hoje nós sabemos. E do desenvolvimento da própria ciência aqui na Terra. Mas há 4.000 anos atrás era totalmente desconhecido para nós. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e até o tempo do fim. Estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 8 a 9. Veja bem, as profecias que os profetas recebiam, nem eles entendiam. Não entendiam. Havia muitas coisas que eles recebiam revelação de Deus, mas eles próprios não sabiam o que estava acontecendo, nem o que aquilo significava. Como teremos nós a pretensão de achar que nós sabemos tudo? E que entendemos tudo? Muitas interpretações dependem de chaves que muitas vezes Deus espalha através da história. Aí nós passamos a entender perfeitamente o que está acontecendo. Antes não. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. Então veja aqui, por exemplo, que em um determinado momento o entendimento dos discípulos foi aberto para que eles entendessem e compreendessem as Escrituras. E assim ocorre com nós. Há muitas verdades subjacentes às palavras que nós lemos que nós não compreendemos. A partir de um determinado momento ou de um determinado acontecimento, a nossa mente é aberta a compreender aquele mistério. Isso é uma coisa, isso é algo que nós deveríamos levar muito em consideração, né? Nesses dois versos, nós podemos entender que as revelações de Deus nas Escrituras dependem de um determinado tempo para serem compreendidas, mediante determinadas chaves estabelecidas por Deus, que são acontecimentos históricos ou descobertas científicas ou arqueológicas, mas sem as quais não nos é possível entender o significado das mesmas. E ainda uma outra coisa muito interessante. Porque Deus revelou o mistério da igreja através de João? Por que que Deus não revelou o mistério da igreja através de João ou de outro apóstolo que com Jesus andou? Mas Paulo, que veio depois, e ainda com o agravante de ter perseguido a igreja. Aqui é uma coisa interessante. Não poderia Jesus Cristo dar essas revelações poderosas através de João, através de Pedro, através de Tiago? Mas ele não deu. Ele deu através de Paulo, que mesmo falava que foi um apóstolo abortivo, na realidade. Ele veio como se fosse um aborto, né? Perseguiu a igreja, não era digno da igreja. Então, quando nós vemos fatos como estes, nós passamos a compreender que as coisas de Deus, elas são misteriosas. Não adianta nós queremos achar que nós compreendemos tudo e sabemos de tudo, né? E podemos dogmatizar assim ao nosso bel prazer, né?
Não seria o caso dessa doutrina do arrebatamento pré-tribulacional ser revelada a um padre, pelo fato dos demais evangélicos reformados e tradicionais terem ficado acomodados naquilo que achavam ser a verdade última, e que desde a reforma não buscaram de Deus um melhor entendimento de tais fatos, e não se preocuparam e se esforçaram, e ao serem surpreendidos por essa doutrina revolucionária para a época, se voltaram contra ela, pelo fato do instrumento usado por Deus, para isso, não estar enquadrado na sua ótica reformista petrificada? Esse é o problema, entendeu? Ah, foi um padre que começou a falar, né? Foi uma menina chamada Margaret MacDonald, que era meia ruim da cabeça, entendeu? Foi um maçom. Então, logicamente, a doutrina não presta. Então é preciso tomar muito cuidado, porque Deus muitas vezes ele se revela por coisas inesperadas, por circunstâncias que nós nem sequer imaginamos. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Por acaso não foi essa a reação que os religiosos do tempo de Jesus tiveram para rejeitar que ele era o Messias? É a mesma coisa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6:3. E ainda, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, nem os irmãos de Jesus criam nele. Veja bem, olha como essa situação ela se repete constantemente na história da humanidade, né? Ora, se as profecias eram tão evidentes quanto a sua pessoa e o seu ministério, além de confirmado com os sinais e portentos realizados por ele, qual era o problema de não aceitarem? O principal era o carpinteiro, filho de Maria. Entendeu? O profeta não tem honra na sua terra, né? Esse motivo era suficiente. Não era necessário examinar as Escrituras. Aí estava o grande erro deles. Como eles presumiam saber da verdade, como eles presumiam que a sua interpretação era infalível, não se preocupavam em recorrer às Escrituras, estudar as Escrituras e reorientar as suas teologias, caso isso fosse necessário. Com relação ao arrebatamento pré-tribulacional, não foi um padre que disse isso? Não precisamos examinar as Escrituras. Em todos os tempos, os argumentos são semelhantes. E além disso, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 29. Portanto, a alegação de que essa doutrina não está correta, pelo fato de ser nova e as pessoas que foram instrumentos da mesma não estarem de acordo, não estarem, vamos dizer assim, não estarem concordantemente com aquilo que a igreja da reforma da época entendia, não procede. Os critérios para se confirmar uma doutrina devem estar pautados em fundamento sólido das Escrituras e também no bom senso. E sob esta ótica é que nós iremos examinar todas as argumentações seguintes dos pós-tribulacionismo. Então, nesse primeiro caso aqui, né, em que eles dizem que a doutrina do pré-tribulacionismo, né, essa doutrina que foi criada, como eles dizem, né, que não foi ensinada
nos primeiros 18 séculos da igreja, nem pelos apóstolos, nem pelos pais da igreja, nem pelos historiadores antigos, e nem pela reforma, não tem validade. Pelo fato de ter sido ensinado antes, pode não ser tão antiga. A antiga era outra. Então esse argumento não procede, como nós vimos aqui. Esse é um argumento falacioso. E quando uma pessoa ouve um argumento deste, com um fundamento totalmente contrário àquilo que a Bíblia revela, nós vemos que é um argumento que não tem validade. Pois o que aconteceu com Jesus Cristo, sendo ele uma pessoa tão profetizada na Bíblia, e quando ele apareceu ninguém percebeu, já nos dá uma demonstração do que pode acontecer no meio dos religiosos, dos estudiosos. Eles muitas vezes leem a palavra de Deus, mas interpretam contrariamente aquilo que Deus quer falar para eles. Aconteceu há 2000 anos atrás, no caso do próprio Cristo. E quem é que garante que isso não está acontecendo hoje da mesma forma? Para que nós tenhamos uma pequena ideia, os magos vieram do Oriente. Lá no Oriente, esses magos que nem judeus eram, eles tinham as escrituras. E pelas escrituras, eles interpretaram que uma estrela apontaria o nascimento do Messias judaico. E essa estrela os guiaria até o lugar onde ele havia nascido. Eles vieram lá do Oriente, talvez lá da África, lá daqueles fim de mundo, vieram fazer homenagens ao Messias. E os fariseus, os saduceus, que eram os guardiães da lei, incluindo todo o povo de Israel que ali habitava, que eram os depositários da revelação de Deus, não perceberam. Então é que a Bíblia diz que tanto Herodes, que era o rei naquela época, quanto toda Jerusalém, que era o centro religioso, o centro teológico do povo israelita, todos se perturbaram. Porque quando os magos disseram que vieram visitar o Messias, todos eles se perturbaram. Será que hoje não está acontecendo a mesma coisa? E quando acontecer o arrebatamento, todas essas pessoas também não ficarão perturbadas? Esse, meus amigos, é um argumento que nós devemos pensar com muito mais seriedade do que temos pensado. Não são apenas conceitos superficiais, mas há de se haver uma fundamentação bíblica e no bom senso. Porque ler apenas versículo e enfileirando os versículos, como nós vemos hoje os pastores na igreja ensinando, o ensino deles é meramente ler chaves bíblicas. Eles pegam um assunto e vão lendo as chaves bíblicas e vão dizendo o que está escrito aqui, está escrito ali, está escrito lá, mas eles não conseguem fazer uma concatenação do assunto, não conseguem fazer uma interpretação de texto a contento que a pessoa saia da igreja com um pensamento esclarecido sobre determinada doutrina. Porque é como eu digo, da forma que eu vejo as igrejas hoje, os pastores contam histórias. Em algumas igrejas contam histórias do Velho Testamento apenas. Em outras igrejas contam história apenas do Novo Testamento. Mas são contadores de história. Então contam histórias, mas não se atêm ao texto. E quando eu falo de ensinamento, não estou dizendo que a pessoa tem que ficar lendo textos bíblicos, porque você pode pegar uma chave bíblica, você pode ler 40 versículos, não tem nenhum problema sobre um assunto. Mas o que isso vai ter de efeito na mente das pessoas? Se o ensinador não interpretar aqueles versículos, mostrando as circunstâncias que eles vieram a existir, ao que eles se aplicavam, e como serão aplicados hoje na vida daqueles que o estão escutando, já 20 séculos, 30 séculos depois, o que proveito vai vir daí? Talvez nada. Então nós vemos hoje os ensinadores citando versículos bíblicos. Isso é muito fácil ensinar assim, basta pegar uma chave bíblica. Agora eles pegam uma chave bíblica e ficam lá citando versículo, lendo versículo da igreja, lendo versículo, e vão fazendo da forma que eles entendem, ligando um versículo com outro e tal, e no fim, depois de 40 minutos, uma hora que estão só lendo, aí eles falam que ensinaram a doutrina de tal ou qual assunto. Porque não se preocupam em estudar a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, em buscar de Deus uma interpretação, alguma coisa que venha iluminar
a mente das pessoas, que venha levar as pessoas a se motivarem dentro daquela situação para que sejam melhores qualificados diante de Deus. Este foi justamente o problema que eu tive na Assembleia de Deus depois de muitos anos. Porque quando se fala em ensino, e quando se tocava nesses assuntos, que eu dizia essas palavras, as lideranças ficavam furiosas comigo. Em muitos casos fui chamado de herege até. Agora, o fato deles reagirem agressivamente contra uma pessoa que não está rezando pela cartilha de que eles sempre se guiam por ela, é uma coisa grave, porque a igreja tem castrado a sua criatividade. As pessoas não têm coragem de tentar entender uma coisa por si mesma. Ela fica dependendo das lideranças. Então o povo tem uma visão dessas coisas de que só o líder sabe. E ficam dependendo do líder sobre algum assunto. Quando o líder, que parece saber, mas que muitas vezes não sabe nada, mantém essas pessoas sempre na escuridão. É um povo que não cresce espiritualmente, não cresce no conhecimento. Porque falta-lhes capacidade, senso crítico, para estudar a palavra de Deus, com o apoio do Espírito Santo, com oração e com seriedade. E por causa disso nós vemos a situação que está a igreja nos dias de hoje. Como o povo está ignorante de conceitos bíblicos. Hoje na escola dominical é uma vergonha muitas vezes. As pessoas não conseguem conhecer os conceitos básicos, elementares da fé. As perguntas que são feitas na escola dominical beiram quase a infantilidade. Eu já trabalhei com criança há muitos anos, e as crianças têm aquelas perguntas básicas, né, sobre os conceitos de teologia, que estão nas suas mentes, que nem estão sendo formatadas. Mas nós vemos que muitas vezes os crentes com 30, 40 anos de vida na igreja têm as mesmas perguntas que crianças que estão começando a aprender hoje. É uma coisa assim de se lamentar profundamente. E quando a gente tenta muitas vezes, ou a gente tenta assim muitas vezes falar alguma coisa que muitas vezes foge um pouquinho desse conceito obtuso que muitas vezes eles têm na forma de ver as coisas, há uma reação muitas vezes desproporcional. Por isso que hoje eu tenho esse blog, para tentar falar aquilo que eu pude entender depois de muito tempo, né, de dúvidas, de procuras, né, de pesquisas, e coisas que eu vim entender assim aos poucos, né, porque não conseguia ver a convicção dos líderes. Perguntava para um era uma coisa, perguntava para outro era outra coisa. Cada um tinha uma resposta e cada resposta era diferente da outra, não batia. Não havia consenso no que eles falavam. Isso quando falava alguma coisa, porque temos que nem ter o que falar. Então, meus amigos, para esta primeira pergunta, né, esta é os fundamentos básicos. Então, a partir do próximo vídeo, nós teremos o segundo argumento. Então, que Deus abençoe a cada um. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém.